Fala bruxos! Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Hoje nós vamos fazer a análise do Bitcoin, Ethereum, OGN e GMT. Mostrar algumas oportunidades de trade e mostrar como é que funcionou o setup para OGN, tá bom? Então, iniciando aqui pelo Bitcoin, é importante que que eu fale aqui sobre um tópico que é o tópico de final de uma tendência, né? Como é que você sabe que uma tendência está chegando ao fim? Existem várias formas de você saber que uma tendência pode estar chegando ao fim. Obviamente que o estudo aqui é probabilístico, né? Mas existem sinais que vão dando mais caracterização para aquele movimento. Que caracterização é essa? Existe uma ferramenta que se chama Fibonacci Retracement. Essa ferramenta, ela te auxilia a você saber quão saudável foi a retração num determinado movimento. Como assim, A2? Um determinado movimento, seja ele uma tendência de baixa ou uma tendência de alta, ela é composta por ondas de impulso e ondas de retração. Ondas de impulso, de retração, impulso, retração. Sendo a onda de impulso aquela onda na direção do movimento, né, na direção da tendência. Então, se nós estamos na tendência de baixa, a onda de impulso é nessa direção aqui. Quando nós temos uma onda de retração que ela vem até 0,382 da onda de impulso, você aumenta a probabilidade de ter continuidade naquele movimento. Então, uma primeira coisa que você tem que saber é, quando você tem topos e fundos muito distantes, olha só, quando você cria uma distância muito grande do fundo, percentualmente esse 0,382 ele fica muito relevante. Então, haverá muitos compradores que comprarão aqui e irão querer realizar lucro quando essa onda chegar aqui em 0,382. Então, qual é o conhecimento prático aqui? Quando você tem uma distância muito grande entre a base do movimento e o topo do movimento, você gera uma pressão vendedora aqui e fica difícil você formar bases ascendentes para você mudar essa tendência, para você promover um pivô de alta. Isso dito, né, este é um dos pontos que você tem que analisar para você ver que uma tendência está chegando ao fim. Então aqui, por exemplo, o que nós observamos hoje no tempo gráfico de 4 horas no Bitcoin, que é o tempo gráfico que mais importa agora. Nós observamos que nós formamos aqui uma bandeira de baixa, que é uma figura de continuidade de tendência, ou seja, o rompimento dela para baixo era a maior probabilidade, nós comentamos sobre isso. Então, ela teve o rompimento, mas acabou não tendo a projeção. Então, isso mostra a fragilidade da força compradora, da força vendedora, desculpe. Então, mostra que a força compradora está ganhando ânimo, está ganhando ímpetos. Um outro fator que nós analisamos aqui é a questão da divergência regular, a divergência altista. Você vem formando fundos cada vez mais descendentes no preço e fundos ascendentes aqui no RSI. Isso mostra uma divergência e essa divergência ela entra num contexto de te mostrar pontos de provável inversão de tendência, né? Então, estava aguardando aqui o 4 horas entrar em nível de sobrevenda, entrou em nível de sobrevenda, agora nós estamos tendo divergência altista, o que mostra que nós podemos estar chegando ao fundo desse movimento, rompendo a figura de inversão de tendência, aumenta drasticamente a probabilidade de termos chegado ao fundo do movimento no tempo gráfico semanal, tá? Então, é isso que eu estou de olho agora no Bitcoin. O Bitcoin rompendo essa figura de inversão para cima, haverá um ímpetus comprador no mercado, né, redirecionando o dinheiro que está alocado nas stablecoins para algumas criptomoedas. Então eu estou tentando monitorar o mercado para ver as criptomoedas que ainda estão atrasadas em relação a esse movimento. OGN. Em OGN nós tivemos exatamente esse movimento, uma correção nível tempo gráfico semanal, em que o tempo gráfico de 4 horas nos mostrou um excelente ponto de entrada, em que nós tínhamos um ponto de sobrevenda, um ponto de divergência altista e nós rompemos uma figura de inversão de tendência. Então a gente vê aqui como que o movimento teve continuidade. O Ethereum já está bem mais saudável do que o Bitcoin, né? Ethereum não chegou a perder o topo anterior no tempo gráfico semanal e neste nível de retração aqui, Ethereum começa a formar
uma possível bandeira de alta nesse tempo gráfico semanal aqui. Se nós posicionarmos, né, a nossa ferramenta de retração de Fibonacci do fundo até o topo do movimento para fazer um estudo da retração dessa onda de impulso, o que nós percebemos é que esta onda de retração ela está vindo aqui no nível de 0,382. Então isso aumenta drasticamente a probabilidade de Ethereum ter continuidade de alta, né, quando nós invertermos a tendência nos tempos gráficos menores, de 4 horas e de um dia. E podemos vir testar aqui esta zona de pressão, tá? Ethereum também estou de olho para esses níveis de sobrevenda e divergência no 4 horas. GMT teve uma excelente continuidade de alta. O nosso primeiro passo da nossa análise é sempre analisar a tendência. Então, o que nós temos aqui é uma tendência clara de alta em que nós estamos formando topos e fundos ascendentes, topos e fundos ascendentes. Aqui, leve consolidação, depois um movimento de alta acentuado, formando essa onda de impulso. Agora, estamos tendo uma retração do movimento. Esta retração dentro deste nível de 0,382 de Fibonacci favorece a continuidade da tendência de alta, favorece uma nova onda de impulso que tende a ser projetada pelo tamanho do mastro da bandeira, tá? Então, é até lá que vai chegar? Não sabemos, mas estatisticamente é o que acontece de melhor. Então, essa daqui é a nossa oportunidade de trade, que eu estou de olho também. Estou de olho em algumas moedas para o setup de 4 horas, mas também estou de olho em GMT para pegar o rompimento desta bandeira aqui. O rompimento dessa bandeira pode nos levar aqui até esse nível de projeção, né? A entrada seria pelo um fechamento de um candle de 4 horas, rompendo esse topo do canal aqui. Então, rompendo este topo do canal com um candle de 4 horas, valida uma entrada nível swing trade. E os pontos de alvo seriam um primeiro ponto aqui antes desse topo anterior, né? E um alvo aqui na projeção da bandeira. Podemos colocar também um alvo intermediário aqui para tirar um pouco o risco do trade, ou podemos conduzir esse trade a partir, né, dos fundos ascendentes no tempo gráfico diário. Então, essa foi a minha análise de hoje, é nisso que eu estou de olho no mercado. Espero que você tenha gostado. Se você não for inscrito no nosso canal, considere se inscrever. Eu sempre estou trazendo muitas oportunidades e você, quando se inscreve, recebe isso, né, de forma automática e de antemão, tá bom? Então, deixa um like aí no nosso canal para ajudar e nos motivar a sempre trazer conteúdos gratuitos para vocês, beleza? Obrigado por terem assistido. Aqui é a 2.